Boa noite, igreja, paz, tudo bem? Hoje aqui em Indaiatuba, nossa primeira live. Seja muito bem-vindo à Lagoinha Indaiatuba, um lugar de novos começos. Vamos orar para começar esse culto? Feche seus olhos na sua casa, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de falar do Teu reino, Senhor, falar da tua graça, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que venha e tome conta deste lugar, Senhor, tome conta de cada lar, Senhor, que está aqui representado, Pai, assistindo esse vídeo, Deus, que seja como um inundar do Teu Espírito, Senhor, em cada vida, Pai, que está vendo essa live nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, prepara o nosso coração, prepara, Senhor, o nosso entendimento para absorver essa palavra que vai ser ministrada hoje, Senhor, e assim poder colocar ela em prática nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa semana, tudo muito corrido, tudo muito, atropelado, sem saber se ia dar o lockdown, se não ia dar o lockdown, o que iria acontecer, e a gente ficou muito apreensivo, vamos poder gravar uma live, não vamos poder gravar essa live, vamos poder estar na igreja fazendo isso ou não, porque estava tudo muito confuso ainda. E essa semana nós estávamos aqui na igreja, acho que foi quarta ou quinta-feira, e conversando, como a gente poderia fazer isso, como a gente poderia fazer essa transmissão, como a gente ia poder fazer esse trabalho, porque nós somos uma igreja pequena aqui em Indaiatuba, somos uma igreja ainda com apenas 5, 6 meses de vida aqui em Indaiatuba e ainda temos poucos recursos, e a gente estava nessa reunião conversando e arrumando as coisas, e na hora Deus me lembrou o que estava acontecendo nesse mesmo mês há um ano atrás, Um ano atrás, quando tudo isso que está acontecendo agora começou, a nossa primeira fase vermelha no estado de São Paulo, em março do ano passado. Eu lembro que eu estava lá em Jundiaí e a gente sentou para conversar, para fazer essa mesma análise do que a gente poderia fazer, como a gente poderia fazer, e no mesmo momento Deus me mostrou que estava acontecendo a mesma coisa aqui em Indaiatuba, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele permite com que a gente passe por certas situações na nossa vida, para que a gente possa colocar essas situações em prática, essa experiência em prática logo lá na frente, e assim poder superar os limites, superar os problemas, ter experiências com isso. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos mostra o que Ele já vem nos preparando para um dia lá na frente a gente conseguir alcançar, Na verdade, na vida nós passamos por vários momentos, tem momentos de felicidade, tem momentos de tristeza, tem momentos de angústia, tem momentos de aflição, mas Deus está sempre do nosso lado, Deus está sempre junto com a gente, e nós precisamos entender que esse momento que nós estamos vivendo é apenas mais um momento, é mais uma fase, Essa paralisação toda que a gente está vivendo, essa história de ter ou não lockdown é apenas mais uma fase, e nós não podemos ficar presos a essa fase, Muitas pessoas costumam paralisar nesse tipo de situação, pensando o que vai acontecer, pensando como vai ser meu emprego, se eu vou ter emprego ou não, mas na verdade a gente não pode ficar preso a isso, são fases, são ciclos, e todo ciclo ele tem começo, meio e fim, todo ciclo ele começa e ele termina, todo ciclo ele não dura eternamente, então nós não podemos ficar presos nesse momento. As pessoas nesses tempos começaram a pensar que a igreja estava retrocedendo, Estou aqui fazendo essa live, a igreja vazia, confesso que gostaria que ela estivesse cheia, mas infelizmente não é possível, mas isso não é motivo de retrocesso. A igreja ela não está retrocedendo, na verdade, neste último ano a igreja nunca cresceu tanto na história. Nós estamos pisando em lugares onde nós nunca pisamos, nós estamos fazendo o que nós nunca fizemos, nós estamos entrando em casas, em lares que nós nunca entramos. Os pregadores, os pastores, as igrejas têm feito transmissões e têm alcançado vidas. O que mais importa, eles têm alcançado vidas. Pessoas que talvez nunca tenham colocado os seus pés dentro da igreja. Pessoas que talvez nunca tenham ouvido a mensagem do Evangelho e tenham tido oportunidade de ouvir a mensagem de Deus através de uma live, através de uma transmissão. A igreja, ela não paralisou, pelo contrário, a igreja só está avançando, a igreja só está progredindo, a igreja só está caminhando. Nós estamos aprendendo a caminhar em meio às dificuldades, nós estamos aprendendo a caminhar em meio às limitações. E é esse convite que eu te faço nessa noite.
Eu não sei a fase que você está vivendo, eu não sei o período da vida que você está vivendo. Mas aprenda a caminhar em meio à dificuldade. Aprenda a progredir em meio à dificuldade. Porque quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar ao normal, você não vai só caminhar, você vai correr. Porque você vai ter experiência na dificuldade. Você vai saber o que deve fazer diante da dificuldade. Então, quando os tempos ficarem melhores, você vai fluir, você vai crescer, você vai frutificar, você vai expandir. Você vai expandir as suas tendas. Meu irmão, eu te faço um convite nessa noite, tenha fé, persevera, caminhe em meio à dificuldade. Caminhe em meio à dificuldade, porque isso não define o teu futuro. Essa fase não define você lá na frente. Essa fase não define o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem te preparado nesse tempo para tempos melhores. Deus tem te preparado nesse período que a gente tem tido, infelizmente, que ficar dentro das nossas casas. Infelizmente, com horários limitados no nosso trabalho. Infelizmente, com o comércio fechado, com, infelizmente, pessoas sendo demitidas e perdendo seu emprego. Esse é o tempo que nós temos que aprender com a dificuldade, para no momento onde tudo estiver normal, a gente possa progredir e caminhar. A palavra fala que nós passaremos por dificuldades. A palavra não nos priva, ela nos avisa, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é assim que Jesus Cristo fala. Lá na Bíblia diz que nós não somos como aqueles que param e retrocedem. Não somos como aqueles que param e são abatidos, mas somos como aqueles que creem, têm fé e são salvos. Eu te faço esse convite, meu irmão, tenha fé, creia, não deixe esse momento limitar a sua visão, porque você não se limita a isso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Um momento na história muito conhecido, né? Creio que vocês já tenham escutado essa palavra. Vamos lá, o que está escrito em 2 Samuel 11, capítulo 1? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou de sua cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita e mandou que alguém procurasse saber quem ela era. Disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxessem ela e se deitou com ela. Vamos até aí. Gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Davi, nesse momento, ele não era mais um menino. Ele não era mais aquele menino que cuidava das ovelhas. Davi já não era mais aquele jovem que tocava harpa para acalmar o rei. Nesse momento, Davi ele já era reconhecido, já era o rei Davi. Nesse momento, Davi já tinha derrubado o gigante, Davi já tinha sido reconhecido e aclamado pelo povo, né? Nesse momento, o povo já tinha dito que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi já não era mais aquele menino inexperiente, não era mais aquele menino, aquele jovem que teve que fugir do rei que o perseguia. Nesse momento, Davi ele já não era mais aquele rapaz cheio de sonhos, ele já era um rei estabelecido. Davi ele já era considerado o cara, todas as nações já conheciam Davi, todos os reinos já temiam a Davi, porque Davi já era um homem formado, ele já era um homem experiente, ele já tinha bagagem. Só que uma coisa que sempre acontece, nós precisamos prestar atenção na nossa vida, é que sempre em momentos que nós estamos cheios de si, sempre em momentos que nós temos segurança, muita segurança, são os momentos que a gente cai. O nosso ego é o maior vilão da nossa vida. O nosso ego é aquele que sempre faz a gente cair. Note que a palavra fala que no início, ali no início do capítulo, no verso 1, fala que era tempo de Davi estar na guerra com seus soldados, não era tempo de Davi estar em casa. Provavelmente Davi tinha um coração cheio de orgulho, porque ele falou: não, os amonitas são um povo fácil da gente vencer, não precisa que eu vá até a guerra, vai lá Joabe, vai lá e guerreia contra eles e você vai ter vitória, porque eu só vou em batalha difícil. Então Davi, numa certa tarde, ele estava deitado, dormindo, então ele se levanta da cama e vai passear, enquanto ele deveria estar fardado, guerreando.
E simplesmente por seu orgulho que tomou conta do coração dele nesse momento, Davi cai. Um coração orgulhoso, toda queda, todo o período de dificuldade, ele precede de um tempo de orgulho. Davi teve orgulho nesse momento e não entendeu que era tempo de ele estar na batalha, independente de ser um exército mais fraco ou não. Davi, ele simplesmente resolveu ficar em casa. Davi simplesmente resolveu não ir para a batalha. Quando a gente cai nessa dificuldade de achar que a gente é capaz de tudo, que a gente pode tudo, que a gente sabe todas as coisas, é nesse momento que nós baixamos as nossas armas, é nesse momento que a gente baixa a nossa retaguarda, baixa as nossas muralhas, e é a partir desse momento que nós temos a facilidade de ser derrotado. A partir desse momento nós estamos vulneráveis, porque o coração do homem é enganoso, e a partir do momento que nós permitimos que esse engano chegue ao nosso coração, que esse orgulho chegue à nossa mente e tome conta, meu irmão, a queda é certa. A queda é certa, porque eu posso, porque eu sei, porque eu consigo, porque eu tenho experiência, porque eu tenho recurso. É nesse momento que as coisas acontecem. Imagina, você chega no seu trabalho, seu chefe vai lá e te dá uma advertência, te xinga por alguma coisa que você fez de errado. Com seu coração cheio de orgulho, sabe qual vai ser a sua atitude? Você vai brigar com ele, vai se levantar reclamando, falando que não precisa daquele emprego. Quer saber, eu não preciso disso aqui. Eu não preciso disso aqui. Eu vou para o local de trabalho, eu vou para entregar currículo, e eu com certeza vou ser contratado, não preciso ficar sofrendo essa humilhação aqui. Aí você vai lá com o coração cheio de orgulho e pede demissão. E sabe o que acontece? Passa um mês, você não consegue emprego. Passa 2 meses, você não consegue emprego. Passa 6 meses, você não consegue emprego. E você se pergunta, o que foi que aconteceu? Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Vou ser bem sincero contigo. Deus não mandou você sair de lá. Não era tempo de você sair de lá. Deus tinha muita coisa para te ensinar naquele lugar ainda. Como, por exemplo, ter mais humildade. Não adianta a gente querer encher o nosso coração de orgulho e achar que tem razão em muitas fases da nossa vida, porque isso só nos traz retrocesso, isso só nos traz problemas. Mas sabe o que é pior? Pior é a gente acabar espiritualizando essas coisas, a gente acabar espiritualizando esses momentos. A gente toma atitude, a gente faz o que não deve, a gente passa por um tempo de privação, a gente por conta própria resolve passar férias no deserto, por conta própria a gente resolve ir para o deserto. E a gente começa a espiritualizar as coisas. A gente começa a falar que o inimigo se levantou contra a nossa vida. A gente começa a falar que as trevas estão lutando contra a gente. Não é verdade? A gente começa a espiritualizar o que não é espiritual. Meu irmão, entenda uma coisa. A palavra é muito clara quando ela fala que o nosso inimigo já foi colocado debaixo dos nossos pés. O diabo, o Satanás já foi colocado debaixo dos nossos pés. Então a única coisa que ele consegue quando ele vai lá e se levanta contra a nossa vida é nos levar para lugares mais altos. A única coisa que ele consegue é nos levar para lugares mais altos, porque ele está debaixo dos nossos pés. Então quando ele se levanta, meu irmão, é para te levar para lugares mais altos. É para te levar para lugares onde você vai conquistar outras coisas, porque ele não tem a capacidade de te derrubar, porque ele já está debaixo dos teus pés. Ele já foi julgado e condenado, ele não tem mais ação sobre a tua vida. É você que muitas vezes tem escolhido entrar em lugares, em fases, em momentos, por conta própria. É você que tem agido com o coração e com a emoção, e não com a razão. E tem permitido que esses momentos difíceis tenham chegado até a tua vida. Para pensar aí. Para pensar um pouquinho. Vai dizer que não é assim. Não vai dizer que não é desse jeito. Tem 2 maneiras de ir para o deserto. Tem 2 maneiras de chegar nesse período de deserto. Uma é quando você é levado para o deserto. Jesus Cristo, quando ele se batizou, desceu o Espírito Santo como pomba, como um sinal de pomba sobre ele, e o Espírito Santo levou ele para o deserto. É isso que a palavra fala. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. É totalmente diferente de quando eu resolvo ir para o deserto por conta própria.
Quando eu sou levado para o deserto, eu tenho um Deus que está me guardando, eu tenho um Deus que está me segurando, eu tenho um Deus que está guardando a minha vida. E lá no final desse deserto eu vou ter um banquete à minha frente, porque é isso que a palavra fala. Só que o grande problema é que quando eu vou para o deserto, eu estou por conta própria. Quando eu vou para o deserto, eu estou por minha conta e risco. Eu decidi estar nessa posição, eu decidi estar nesse lugar, eu decidi ocupar esse lugar. Eu decidi passar por essa tribulação. Deus não me levou para lá. A gente faz esse tipo de coisa e acaba querendo pedir para Deus: Deus, me tira desse lugar, Deus, me dá uma nova oportunidade, Deus, me tira dessa situação que eu estou. Mas, meu irmão, foi você mesmo que se colocou lá. Foi você mesmo. Foi você mesmo que decidiu ir para lá. Não adianta culpar a Deus depois. Falar o que está acontecendo, aonde foi que eu errei. Deus manda você jejuar, você não jejua. Deus manda você orar, você não ora. Deus manda você fazer um propósito, você não faz. Deus te ensinou a dizimar e você não dizima. Deus fala para você erguer louvores a Ele e você fica calado. Depois você quer perguntar: onde é que foi que você errou? Onde é que foi que você caiu? Meu irmão, a queda ela não acontece de uma vez só. Muitas coisas precedem a queda e uma delas é o ego. A gente vai tropeçando e tropeçando até que a gente cai de vez. A queda ela não acontece de uma vez só. Davi, ele subiu no terraço, ele foi caindo aos poucos. A primeira queda dele foi não ter ido para a batalha. Depois ele está dormindo enquanto ele deveria estar batalhando lá no campo de guerra. Então ele resolve dar uma passeada. Não, vou dar uma passeada, vou dar uma olhadinha aqui, né? Vamos lá, dar uma passeadinha no terraço do meu palácio, até que ele enxerga uma mulher tomando banho. Ele foi caindo aos poucos, um erro atrás do outro, ele foi caindo aos poucos, até que chegou o momento em que ele caiu de vez, em que ele decidiu no seu coração que ele iria adulterar com ela, mesmo sabendo que ela era casada, mesmo sabendo que ela não podia fazer isso. Meu irmão, em muitos momentos nós vamos para o deserto por conta própria. Não adianta a gente querer culpar as pessoas ao nosso redor. Não adianta a gente querer culpar a Deus. Não adianta a gente querer culpar a situação. Foi você que quis ir para lá. As pessoas costumam falar que o deserto é lugar de ser tentado, né? O deserto ele é lugar de ser provado. O deserto é lugar de Deus testar a nossa fé, de Deus provar a nossa fé. Mas na verdade não, meu irmão. Na verdade o deserto é lugar de você cumprir os princípios. É o lugar de você cumprir os princípios. Deus, Jesus Cristo, quando estava no deserto, Ele cumpriu princípios. Não tentarás o Senhor teu Deus. É um princípio. Não tentarás o teu Deus é um princípio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é lançada da boca de Deus. É um princípio. Ele estabeleceu princípios, Ele cumpriu princípios. Meu irmão, é muito fácil a gente cumprir princípios quando a gente tem dinheiro no bolso. É muito fácil a gente cumprir princípios quando o nosso emprego não depende de uma mentira. É muito fácil a gente devolver o troco no mercado que a gente recebeu a mais, quando a gente está com a nossa conta com dinheiro suficiente para passar um mês e às vezes até sobrando. A gente vai para o deserto para a gente cumprir os princípios. O princípio de que não é meu, eu vou devolver. O princípio que a palavra de Deus é maior que a minha mentira, então eu não posso mentir, porque eu devo cumprir os princípios. E é por isso que a gente passa mais tempo do que deveria no deserto, porque a gente deixa de cumprir os princípios que estão na palavra. Deus nos leva para o deserto não para testar a nossa fé, porque Ele sabe o tamanho da nossa fé. Agora Ele nos leva para o deserto para nos mostrar o quanto nós temos fé e o quanto ela é eficaz na nossa vida. É por isso que Deus nos leva para o deserto, que é uma maneira mais rápida de você sair desse deserto que você acabou se enfiando, meu irmão. Cumpra princípios. Cumpra princípios. Respeite o momento que você está vivendo, a fase que você está vivendo, o ciclo que você está vivendo, e cumpra os princípios de Deus na tua vida. Vai ser rapidinho para você sair desse deserto, porque o tempo que você fica lá é o tempo que você leva para entender. Então, quanto mais rápido você entender o motivo que você foi parar lá, você vai sair de lá mais rápido. Você vai sair de lá muito mais rápido. Para pensar.
Pense em Jesus Cristo. Não sei se você já parou para analisar isso, se você já leu, se você já estudou sobre isso, mas Jesus Cristo, ele começa a trabalhar com em torno de 12 ou 13 anos, porque um judeu, ele já chega à sua maioridade, ele já é considerado um homem a partir dos 12 anos, entre 12 e 13 anos, pela cultura judaica. Então ele já começou a trabalhar em torno de 12 ou 13 anos, e José, o pai adotivo de Jesus Cristo, pai de criação de Jesus Cristo, ele morreu muito cedo, ele foi embora muito cedo. Então Jesus Cristo, ele teve que acabar trabalhando na carpintaria, ele teve que acabar fazendo os seus móveis muito cedo. E para pensar, meu irmão, dos 12, 13 anos até os 30 anos, Jesus Cristo foi carpinteiro. Só que desde os 12 anos, Jesus Cristo já sabia que ele era o Filho de Deus. Desde os 12 anos, Jesus Cristo já sabia quem ele era. Ele já sabia. Quer saber como? Quando ele estava lá no templo, que ele foi para a festa junto com a sua família, a família dele foi embora, e ele ficou lá no templo, falando sobre a palavra, falando sobre as leis, aprendendo. Eu não sei se você recorda dessa história. Maria chega preocupada procurando por ele, porque já faz 3 dias que ela está procurando e não acha o filho. Então ela lembra, não, vou lá no templo, de repente ele está lá. Então Maria chega para Jesus e fala, Jesus, por que você não falou que estaria aqui? Por que você não falou que estaria aqui? Jesus responde para ela, mãe, como é que você não pensou que eu estaria na casa do meu pai? Naquele tempo, um judeu jamais chamaria Deus de pai. Um judeu jamais chamaria Deus de alguém tão próximo. Era abominável ter esse tipo de coisa, é heresia. Era um insulto chamar Deus de pai. Era um insulto. Então, desde os 12 anos, Jesus Cristo já sabia que Deus era o pai dele. Imagina, dos 12 anos até os 30 anos, Jesus Cristo viu quantas pessoas morrerem. Dos 12 aos 30 anos, quantas pessoas Jesus Cristo viu sendo acometido de doenças, cego, leproso, paralítico. Quantas pessoas ele viu, mas dos 12 aos 30 anos ele não fez milagre algum, ele não curou ninguém. Dos 12 aos 30 anos, Jesus Cristo não curou ninguém. Imagina Jesus Cristo lá, né? Fazendo essa cadeirinha aqui, lixando, né? Pregando a mesinha. Ó, morreu mais um. Eu sou o Filho de Deus, mas eu estou no tempo de aprender. Então vamos continuar martelando aqui, porque aqui é meu tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo que eu estou vivendo. Ei, ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele sabia quem ele era. Maria também sabia quem ele era. Sabe por quê? No casamento, quando acaba o vinho, o que acontece? Ela chama o filho, filho, acabou o vinho. Acabou o vinho, com a resposta de Jesus. Mulher, não é chegado o meu tempo. Ou seja, não é o tempo de eu começar a fazer milagres. Não me fala para eu fazer o que eu não tenho que fazer ainda. Mas então ele vai lá, pela bondade que ele tem, né? E transforma água em vinho. Respeite o tempo que você está vivendo. Respeite o ciclo que você está vivendo. Respeita, viva, entenda. Entenda, nós estamos caminhando em meio às dificuldades aqui na igreja. Em meio às dificuldades, porque, meus irmãos, a igreja está vazia. A igreja está vazia. Eu confesso que eu gostaria de ver essa igreja cheia. Cumprimentar vocês, abraçar, conversar com as pessoas. Mas esse não é o tempo. Aprenda a avançar em meio às dificuldades. Respeite o momento que você está vivendo. Não faça coisas do seu coração. Não faça coisas que você vai se arrepender lá na frente. Entenda, se é tempo de ficar quietinho, é tempo de ficar quietinho. Né? Algumas semanas atrás, nós falamos aqui sobre o tempo de todas as coisas debaixo dos céus. Naquela passagem que fala, há tempo de guerrear, há tempo de paz, há tempo de jogar as pedras e colher as pedras, e juntar as pedras, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Meu irmão, mas também há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de plantar, meu irmão. Há tempo de plantar.
Há um ciclo em que você deve plantar, há um ciclo que você deve cultivar, há um ciclo que você deve trabalhar para que as coisas aconteçam. Então para de tentar colher o que você não plantou. Porque se você não plantou, você não é o dono. Para de tentar colher o que você não teve lá para plantar. Para de chegar na terra e querer colher o que você não teve lá para plantar. Não é seu. Não é seu, não tenta acelerar as coisas. Não tenta acelerar as coisas. Né? O único homem que nasceu grande, que foi Adão, olha o que aconteceu. Na primeira tentação ele caiu. Na primeira tentação ele caiu. Jesus Cristo, segundo Adão, que veio pequeno, veio microscópico, colocado dentro da barriga de Maria, que cresceu como uma criança normal, que foi gerado, que nasceu, que teve que ser amamentado no seio de uma mulher, que teve que aprender a falar. Imagina Deus aprendendo a falar. Imagina Deus aprendendo a falar. Imagina Ele tendo que ser cuidado por um ser humano, Deus sendo cuidado por um ser humano. Entenda o ciclo, entenda o momento, entenda a humildade de Cristo. Ele teve que ser cuidado, ele teve que crescer, ele teve que ser ensinado. Ele teve que esperar o tempo certo para poder começar o seu ministério, mesmo vendo as coisas acontecerem na frente dele. Mesmo vendo os problemas acontecerem na frente dele, ele foi obrigado a ficar parado esperando o tempo dele, porque ele foi obediente em todas as coisas. Nele não se achou pecado. E desobediência é um pecado. Existe um provérbio oriental que fala uma coisa que eu li esses dias e eu achei muito certo. Não sei se você já viu esse provérbio, mas eu vou ler para você. Há tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. A semente de qual tempo você está plantando na sua vida? A semente de tempos fáceis ou de tempos difíceis? Qual semente você tem jogado aí na sua terra? A de tempos fáceis ou a de tempos difíceis? Qual geração nós estamos vivendo? A geração fraca ou a geração forte? Qual geração você como pai e mãe está criando? A geração fraca ou a geração forte? Meu irmão, eu confesso a você que é triste a gente, às vezes, ligar um jornal na televisão para dar uma olhada no que está acontecendo e ver jovens nas ruas fazendo uma loucurada na rua, né? Fazendo uma grande, não sei se o termo certo é isso, mas uma grande algazarra na rua, quebrando tudo, jogando fogo nas coisas, queimando o carro, jogando pedra nas vitrines. Isso é o certo? Jovens que, na grande maioria das vezes, não pagam uma conta em casa. Jovens que, na grande maioria das vezes, não lava a sua roupa, não tem um emprego, não sabe quanto custa cada coisa. Se perguntar para ele quanto é que custa um litro de leite, ele não sabe, mas se acha no direito de chegar lá na rua, quebrar tudo que empresários compraram com fruto do seu trabalho, do seu empenho. Que pessoas normais foram lá e compraram esses carros que eles estão queimando. Que talvez esse carro não tenha nem um seguro para cobrir o prejuízo. Que geração nós estamos vivendo? Que semente você tem plantado? Que semente você tem cultivado dentro da sua casa? Que tempo você tem ensinado para os seus filhos? Que tempo? A geração forte ou a geração fraca a gente quer criar? Porque eu não tenho tanta certeza assim se essa geração que nós estamos vendo de jovens que estão andando por aí nas ruas é a geração forte. Eu não sei. O que tem me mostrado, o que eu tenho visto não é isso. Que semente você tem plantado? Que ciclo você espera viver? Que ciclo você espera viver, meu irmão? Se a gente faz as mesmas coisas, a gente vai colher as mesmas coisas. Agora, se a gente fizer coisas diferentes, aí a gente vai colher coisas diferentes.
Aí a gente vai colher coisas diferentes. É tempo de amadurecer. Esse tempo que a gente está passando por privações, eu vejo como um tempo de amadurecimento. Eu vejo como um tempo onde Deus tem nos feito enxergar a simplicidade das coisas. Muitas famílias tiveram que baixar o seu padrão de vida. Muitas famílias, infelizmente, tiveram que ficar em casa e assim perder os seus empregos. E muitos estão passando por dificuldade nesse tempo. Mas Deus está nos amadurecendo, Deus está nos forjando nesse tempo. Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando. Deus está tornando essa geração que estava vindo como fraca uma geração forte. Deus está mudando muitas coisas dentro de nós nesse tempo. A palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas. Nós precisamos entender que cada personagem que tem na Bíblia não está lá à toa. A Bíblia foi escrita como um manual para nós. Cada personagem está lá por nossa causa, por sua causa. Cada personagem foi colocado lá para que você pudesse entender e aprender com os momentos que cada um viveu. Porque o momento que você está vivendo, com certeza está lá na Bíblia. Com certeza absoluta. Ah, pastor, mas lá na Bíblia tem momentos de pandemia? Tem momentos de pandemia. Joel, são três capítulos. Acho que dá para ler em 20 minutos, nem isso. Leia Joel. Joel fala sobre uma pandemia, sobre um problema geral na nação, onde tudo foi destruído. Eu tenho falado essa palavra desde o começo, desde março do ano passado. Deus me deu essa palavra, Deus me revelou essa palavra como o tempo que nós estamos vivendo. Tempo onde as pessoas acharam que seria as 1000 maravilhas, né? Lá no começo todo mundo achando que era festa. Não, agora estou recebendo mais dinheiro, estou recebendo auxílio do governo, a empresa resolveu me dar férias antecipadas, então agora eu vou fazer festa. Leia Joel, você vai ver se não está escrito isso lá. Pessoas que não estavam prestando atenção no que estava acontecendo, e depois tiveram que se ajoelhar, chorar, rasgar o seu coração e não as suas vestes, para daí sair desse período de dificuldade. Na Bíblia diz tudo o que a gente precisa, meu irmão. A gente não sai de ciclos, a gente não evolui de onde a gente está, porque muitas vezes a gente não usa o nosso manual. Não usa o nosso manual. Até aqui Deus nos sustentou, até aqui Deus nos trouxe, até aqui Deus está nos guardando. Mas chegou o tempo da gente amadurecer, chegou o tempo da gente entender o momento que nós estamos vivendo e assim conseguir prosseguir. Como eu falei no começo, é um tempo, é um período, isso vai passar. E quando passar tudo isso, o que você vai fazer se você está parado? Se você não está tentando avançar? Davi, ele passou exatamente por isso. Davi, logo depois que ele adultera com Betseba, ele fica sabendo que ela engravidou. Ele fica sabendo que ela engravidou. Então ele é um rei já experiente, né? Um rei autossuficiente, um rei que já venceu batalhas, um homem que já tem sabedoria, né? Pelo menos achava que tinha. Um homem que já tinha, né? Já era um homem vivido, já tinha visto várias coisas, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou o rei, porque eu mando, então eu mandei o exército ir e eu fiquei em casa. Ele resolver a situação de uma maneira muito mais fácil, né? Naquela época não tinha DNA. Vamos fazer o seguinte então, vou chamar Urias do campo de batalha e vou falar para Urias passar uma noite com a esposa dele. Vou chamar ele aqui, vou conversar um pouquinho com ele, vou perguntar como é que está a batalha, o que ele está achando, né? Vou dar aquela conversadinha, porque eu sou esperto, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu posso mandar nele, né? Eu posso, vou ser esperto. Então ele chamou Urias. Urias veio, ele conversou com Urias, perguntou como foi a batalha, como estava sendo a batalha, qual era a dificuldade do exército. Ele falou: Urias, vamos fazer o seguinte, cara, já que tu é um guerreiro, né? Já que tu está me servindo, já que tu é o cara, vamos fazer o seguinte, vai lá para tua casa e pode dormir com a tua esposa essa noite, pode ficar com ela essa noite. Então Urias vai lá e no meio do caminho ele resolve não ir para casa.
Ele resolve acampar junto com seus companheiros de exército. E Davi no outro dia ficou sabendo que Urias não foi dormir com a sua esposa. Então novamente Davi vai lá e fala: Urias, cara, vai lá e descansa com a tua esposa, cara, vai para casa. Não precisa ficar aqui não, eu estou te dando essa folga. Vai lá. Urias novamente não vai para casa. Então Davi resolveu o problema dele de uma maneira um pouquinho pior. Ele manda uma carta falando para o general colocar Urias na frente da batalha. Mas não era na frente de qualquer batalha. Era na frente da pior batalha que eles tinham, com os piores guerreiros, com os guerreiros mais fortes da oposição. Então, Urias é colocado na frente da batalha. E o que Davi queria que acontecesse acaba acontecendo. Urias morre. E Betseba fica viúva. Então ele pode casar com ela. Um erro quando a gente está cheio de ego. Um erro quando a gente está cheio de nós mesmos. Cheio do nosso próprio entendimento. Cheio da nossa inteligência, cheio da nossa sabedoria. Baseado na nossa sabedoria terrena. Ele precede outros erros. Davi, ele adulterou. Davi, ele ia tirar a culpa das costas dele. Porque se alguém soubesse que Betseba, que era uma mulher casada, tivesse engravidado do rei Davi, provavelmente o reinado dele teria ido por água abaixo. Até porque a lei mandava outras coisas naquela época. Então ele tenta resolver o problema dele. Davi, não conseguindo resolver o problema dele, ele piora o problema dele, vai lá e manda matar uma pessoa. Ele não mandou matar, na verdade, ele arquitetou a morte dessa pessoa. Meu irmão, um abismo leva a outro abismo, é isso que a palavra fala. Um abismo leva a outro abismo. Para de cair de abismo em abismo. Para de cair de problema em problema. Você está no deserto? Você está no deserto? Começa a cumprir os princípios. Vai doer no primeiro momento? Vai doer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. A tua carne vai gritar para falar: não mente. Não, fica com troco. Não, enrola lá que vai dar certo. Ela vai. Mas não é tempo de você fazer isso. É tempo de você recomeçar. É tempo de você recomeçar. É tempo de você entender o tempo que você está vivendo e voltar desde o começo, retroceder tudo. É tempo de você acalmar os seus ânimos para poder chegar mais longe. Não é mais tempo de você sair atropelando as coisas e fazer tudo da cabeça. Ele vai gritar dentro de nós porque a gente faça a coisa errada. Porque nós aprendemos a fazer a coisa errada, né?